Oi gente, meu nome é Tamara e hoje a gente vai continuar com o projeto de leitura Stephen King, dessa vez com O Iluminado. Já começa esse vídeo deixando o seu curtir e se inscrevendo no canal para ajudar o canal a ir crescendo. Esse livro é o terceiro que eu venho falar com vocês no meu projeto de lendo Stephen King cronologicamente. O primeiro foi Carrie, depois Salem, eu vou deixar os dois linkados aqui, acho que é desse lado, nos cards e no box de informações também. Pulei Rage, porque ele não é um livro que é de fácil acesso, na verdade ele é extremamente caro quando ele é achado. Então, eu não sei se eu vou falar dele, talvez eu fale, mas é mais provável que não. Então, por enquanto, Rage foi pulado. Acho que todo mundo conhece O Iluminado, ele é um dos primeiros livros do Stephen King e alcançou um sucesso enorme mesmo assim. O livro conta principalmente a história da família Torrance, sendo o pai Jack, a mãe Wendy e a criança Danny. O Danny é o que o livro chama de iluminado, ou seja, ele consegue ouvir o pensamento das pessoas, ele vê coisas que a maioria das outras pessoas não veem, além de conseguir meio que ver o futuro também. O Danny, ele tem um amigo meio que imaginário chamado Tony, e às vezes o Danny, ele meio que entra em transe, meio que quase desmaia, e nesse momento ele encontra o Tony que dá avisos para ele de coisas que podem vir a acontecer. Essa parte de ler pensamento gera um momento bem legal no livro, onde o Danny, ele tá escutando os pensamentos de uma mulher, e ela tá olhando pra um cara e ela fala que queria se meter nas calças dele. Aí o Danny fica tipo, mas por que ela quer se meter nas calças dele? Será que a calça dela não é suficiente pra aquecer ela do frio? O pai do Danny, o Jack, ele é um professor que ele tá passando por vários problemas, a família tá passando por vários problemas, principalmente pelo vício do Jack em bebida. Então o Jack não consegue nem arrumar um emprego como professor, né? E ele também não consegue terminar uma peça que ele está escrevendo. Então, sem emprego, sem uma forma de prover para a família dele, eles tiveram que acabar se mudando para um bairro não muito bom, e isso acabou desgastando o casamento deles também. O casamento do Jack e da Wendy estava próximo de um fim. Aí surge para o Jack a oportunidade de trabalhar como zelador no Hotel Overlook. O Overlook é um hotel bem grande, mas que ele só funciona metade do ano. Ele só funciona nas épocas quentes, porque nas épocas frias, por causa da neve, o hotel fica inacessível. As estradas acabam fechadas e nem telefone lá funciona direito porque as redes telefônicas costumam cair. Então, se você estiver nesse hotel durante essa época de inverno e precisar se comunicar com alguém, você depende do rádio, que também às vezes pode parar de funcionar e só. Bom, então o Jack tem a oportunidade de ser zelador nesse hotel nessa época de inverno. Então, ele vai ter que cuidar de reparos básicos do hotel nesse meio tempo, para conservar o hotel para quando ele reabrir novamente, que não é exatamente o tipo de trabalho que ele faça, já que ele é um professor, mas como ele não está podendo escolher muita coisa, ele não tem nada para escolher, na verdade, ele está desesperado, ele aceita e eles vão para o hotel. Vai a família toda para o hotel passar o inverno lá. E como o Jack estava querendo escrever também a peça dele, para ele pareceu uma boa forma. Ele vai ficar meses trancado num hotel, só tendo que cuidar de algumas coisinhas. Ótimo, agora ele pode escrever a peça dele e terminar o que estava faltando. Fora isso, eles também viram como uma oportunidade de tentar unir um pouco mais a família deles, afinal ficariam só os três. Mas esse hotel não é simplesmente um hotel qualquer, o tempo não funciona exatamente de forma linear lá dentro. O Tony, inclusive, avisou o Danny que seria perigoso ele ir para lá, que talvez não fosse uma boa ideia. Mas, como eu falei, o Danny também conseguia ouvir pensamentos e ele viu na cabeça do pai que aquilo era a última chance do pai de fazer qualquer coisa, já que ele não conseguia nenhum outro tipo de emprego. Então ele preferiu não falar nada para ninguém e foram pro hotel. Como um bom livro do Stephen King, coisas sobrenaturais começam a acontecer lá. Um hotel que era só para ter as três pessoas, né, o casal e a criança, eles passam a ouvir vozes de outras pessoas conversando, música, festa, diversos outros barulhos quando os três estão juntos, então eles não deveriam estar escutando nada, então eles começam a imaginar que alguma coisa está acontecendo naquele hotel. Eu acho que todo mundo conhece essa história, pelo menos mais ou menos, por causa do filme do Kubrick, mas eu não vou dar grandes spoilers para não estragar a experiência de quem quiser ler esse livro, que é um livraço. Eu vi várias pessoas reclamando que demora muito para acontecer alguma coisa nesse livro,
o que é uma reclamação recorrente nos livros do Stephen King, na verdade, o que no caso do Iluminado também é verdade. As coisas demoram para começar a acontecer realmente no hotel. Mas, de novo, eu não acho que isso seja um problema, eu não acho que isso seja um defeito no livro. A ambientação, de novo, que o Stephen King dá aqui, que ele cria aqui, é ótima, você fica numa curiosidade para o que vai acontecer, você fica ansioso para o que vai acontecer, é uma história que te prende de verdade, por mais que as coisas mais estranhas, digamos, aconteçam mais pro final. Eu gostei de toda a descrição que foi feita do hotel, da história do hotel, da família Torrance, dos problemas que eles tinham passado, do porquê, o que aconteceu quando o Danny era bem pequenininho, o que aconteceu depois, cada coisa que levou a eles estarem naquele lugar ali. Então faz com que o começo do livro seja um pouco mais demorado, um pouco mais descritivo? Faz, mas como eu falei, de maneira nenhuma isso é ruim, porque realmente ele cria aquela ansiedade para o que vai acontecer depois, aquela curiosidade para o que vai acontecer depois. Esse livro tem 463 páginas, mas na verdade ele era para ser bem maior. Eu comprei o e-book porque eu queria ler mais confortável à noite na cama, e a versão que tem do e-book não é dessa aqui da capa comum, é a da capa dura, é a edição da Biblioteca Stephen King. Aí quando você chega no final da história, ele tem um aviso que ela vai continuar com duas partes que foram retiradas do livro original, a primeira chamada Antes do Ato e a segunda chamada Depois do Ato. Essa primeira parte, Antes do Ato, ela conta ainda mais a fundo a história do hotel, tudo o que aconteceu antes com as outras pessoas que se hospedaram ali, com os outros zeladores, com as pessoas que fizeram parte da construção do hotel, com a família dessas pessoas. Ele conta bem mais detalhado a história antes da família Torrance ir para lá, antes dos atuais donos comprarem o hotel. Ele conta bastante da história antes disso. Conta a obsessão das pessoas que construíram aquele lugar por aquele lugar, te dá várias dicas, inclusive, que esse hotel já devia ter sido demolido há muito tempo. Não foi uma decisão do King de tirar essas duas partes do livro, foi uma decisão da editora, mas eu acho que foi uma decisão acertada, porque apesar de ser sim interessante, você colocar isso no começo da história, eu acho que aí sim ia ficar extremamente cansativo. Depois que você lê o livro, você lê essa parte, é legal, você pode passar sem ler também, só que pra mim foi legal conhecer um pouquinho mais. Mas, como eu falei, não é necessário, você pode passar muito bem sem, é só uma curiosidade mesmo se você for muito fã da coisa. O Depois do Ato também. Uma coisa que eu falei no livro Salem é que o Stephen King ele colocou vários personagens, mas ele não deixou nada solto. Nem os personagens de segundo plano ele deixou pra lá. Ele fechou a história de todo mundo, ele deu uma conclusão para todos os personagens, por menor que fosse. E aqui ele fez a mesma coisa. A história em si, que tá no livro, que tá nesse livro aqui, ela já é mais do que suficiente de começo a final. Mas sim, se você coloca essa história no mundo real, você vê que algumas coisas que aconteceram aqui no final, elas deveriam ter algumas consequências a mais. E esse Depois do Ato do Stephen King é justamente isso. São as consequências para as ações que as pessoas tiveram no final do livro. Vamos colocar assim para não entregar nada da história. No final, então, a gente tem várias reportagens, relatório policial, julgamento e coisas do gênero. Eu achei muito interessante porque realmente pareceu, para mim, pelo menos, que era como se o Stephen King estivesse querendo que a gente colocasse mais realidade naquela história, que a gente visse aquilo como algo mais real. Não é só uma história de coisas estranhas que acontecem no hotel e pronto, tem aquele final do livro. Não, olha, as consequências como teriam as consequências no mundo real. Eu achei isso bem interessante. Não sei se foi essa a ideia dele, de trazer mais realidade para a história, mas foi o que eu senti. Então esse Depois do Ato também é curioso, eu gostei pra caramba, mas também dá para passar sem. Então se você só lê esse livro, por exemplo, nessa edição, as 463 páginas, já é suficiente. Aquelas partes que tem a mais na edição de capa dura, na edição da Biblioteca Stephen King, são a mais, são interessantes se você é fã, mas não são necessárias. Inclusive, graças a esses pedacinhos finais, eu estou paquerando aquela edição de capa dura da Biblioteca Stephen King. Mesmo não gostando muito da capa, eu acho essa capa muito mais bonita, mas com esses 2 capítulos a mais, eu tô doida pela outra agora também. Essa história, então, ela tem os seus pedaços mais lentos, sim,
Mas como eu falei, eu acho que é porque o Stephen King gosta de ser detalhista e eu não vejo isso como uma coisa ruim. Eu acho muito melhor você gastar mais tempo na ambientação e você entender melhor o ambiente que está se passando o livro, você se sentir mais ali, se sentir mais na história, do que quando você pega um livro que ele ambienta porcamente tudo e que você não consegue se envolver com a história porque ela não fica real para você, digamos assim. Então eu prefiro muito mais uma leitura assim, como o do Stephen King, em que ele dá muitos detalhes, do que um livro que só te joga toda aquela ação e mais nada. Eu já conhecia o filme do Kubrick há muito tempo, eu já tinha lido esse livro aqui numa outra tradução anos atrás, mas eu já não me lembrava mais nada. Mas uma coisa aqui que faz toda a diferença pra mim na história, que talvez seja bobo, mas pra mim fez muita diferença, é a explicação de quem é o Tony. Faz você ver tudo de uma forma muito diferente, as coisas que o Tony fala, as coisas que o Tony tenta explicar pro Danny, quando você vê quem é o Tony. Pode até ser bobo para alguns, mas para mim fez uma diferença enorme e eu adorei esse detalhe. Para mim, o Stephen King fez um trabalho maravilhoso nesse livro. Acho que eu não tenho o que reclamar mesmo dessa história. Não é meu livro favorito dele, eu acho. Eu acho que o Salem ainda foi muito melhor. Eu acho. Talvez fique empatado entre os dois, estou com um pouco de dúvida. Mas é um livro muito bom, tanto que está marcado na história. Ele não é um livro assustador, né? Ele é mais um livro de suspense. Pelo menos não foi assustador para mim. Ele me rendeu um pesadelo, sim. Ele tem uma parte, eu não vou contar o que acontece, mas tem a ver com arbustos que tem no hotel. E eu fui ler antes de dormir, eu acabei caindo no sono enquanto eu li essa parte, me rendeu um pesadelo. Mas ele não é assustador, é mais de suspense e eu gostei pra caramba. É um livro que eu indico muito, mas é aquilo, se você não tá acostumado com essas grandes ambientações do Stephen King, você vai ter que ter um pouco de paciência no começo do livro. Mas eu posso garantir que vale muito a pena. Vamos de filme então. Foram feitas duas adaptações, uma do Kubrick e uma que o Stephen King participou mais ativamente porque ele detestou a do Kubrick. A do Kubrick é de 1980 e a do Stephen King é de 1997. Eu costumo assistir por ordem, né? Então eu deveria assistir a do Kubrick primeiro, mas eu já conhecia a do Kubrick e eu queria ver a visão do próprio Stephen King, então eu peguei a de 1997. Não é um filme, é uma minissérie em 3 capítulos. Se eu não me engano, cada episódio tem em torno de 1h30. E como eu falei, o Stephen King decidiu fazer essa minissérie porque ele detestou o que o Kubrick fez. Então eu fui extremamente animada para ver o que o Stephen King tinha feito. Porque uma coisa é a gente ler o universo que ele cria, outra coisa é você visualizar da forma que ele visualizou. Você tá vendo o que provavelmente ele montou na cabeça dele enquanto ele escrevia aquele livro. Então eu me animei pra caramba pra ver a minissérie. Só que como faz pra falar que é ruim? O Stephen King e quem trabalhou com ele, eu já não me recordo o nome para fazer o filme, eles foram extremamente detalhistas. O que num livro é importante porque você tá vendo só palavras, você não tá vendo nada, então você precisa imaginar aquilo ali. Mas num filme você pode mostrar a maioria das coisas, você não precisa imaginar nada, tá tudo entregue. Então você não precisa dar detalhes das coisas porque elas estão visualmente presentes. Mas o que eles fazem aqui foi seguir, na sua maior parte, cada mini detalhe do livro, o que fez com que ficasse extremamente cansativo. Como eu falei, pra mim, isso num livro é bom porque você consegue ver mais coisas do que o autor quis colocar. Mas um filme tá tudo na sua cara, você não precisa de todos aqueles detalhezinhos. E o filme é assim. Então eu cochilei no final dos 2 primeiros episódios porque era um saco. E não foi só isso também. A atriz que faz a Wendy, ela tem que se mostrar desesperada com o passar do tempo com as coisas que estão acontecendo ali. Mas a atriz é descompensada. O Danny é um pouquinho mais velho psicologicamente do que ele é de verdade por conseguir ler o pensamento das outras pessoas e por ver as coisas que ele vê, mas mesmo assim ele é uma criança. E essa Wendy, essa atriz, quando ela vai falar com ele, ela fala como se estivesse falando com um adulto e perde a paciência muito rápido, eu não sei, pra mim ela pareceu extremamente descompensada. No livro, a Wendy reconhece que o Danny é muito mais esperto do que ele deveria ser, mas ela ainda trata ele com todo o cuidado da idade que ele tem como filho dela. Na minissérie não, uma mulher é simplesmente doida.
E o menininho que faz o Danny também, ele decorou todas as frases dele direitinho. Ele fala vírgula por vírgula, parecendo um robozinho. Ele tem a mesma cara do começo ao final do filme. Não gostei também. Agora, o ator que faz o Jack, eu gostei. Você consegue ver a evolução dele, do estado que ele começa pro estado que ele termina o filme. Fora as manias que são descritas no livro também, o ator consegue demonstrar tudo isso muito bem. A explicação do Tony, ela tá nessa minissérie também, o que eu achei maravilhoso. O final da minissérie não é exatamente igual ao final do livro. A gente tem o mesmo ponto final, só que a minissérie continua um pouquinho, não igual o Depois do Ato, que eu falei que existe na edição de capa dura, mas num final diferente. E esse final foi muito bonito. Ele muda completamente o tom de tudo que aconteceu no filme. Tem uma coisa muito fofa que acontece no final, junto com a explicação de quem é o Tony, e que eu achei muito... Não tem outra palavra, foi muito fofa, foi muito bonito, foi até emocionante depois de sei lá quantas horas de tudo aquilo. Então, se você tiver curiosidade, eu te aconselho a assistir o final. Uma coisa muito legal dessa minissérie também é que eu acho que o Stephen King teve um pequeno papel nela. Eu procurei o nome nos créditos e o nome dele não tá lá, mas eu vou deixar a imagem aqui. Eu acho que essa pessoa aqui é o Stephen King. Was called to the draft, he's in the army now. I'm blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. Uma coisa que eu gostei aqui que não tem no filme do Kubrick é a parte dos arbustos. Não ficou muito bom, porque a tecnologia da época não ajuda para esse tipo de coisa, então fica artificial sim. E ficou um pouco diferente do que eu imaginava, mas é uma parte que eu gostei muito e eu gostei muito de ver ela na tela. E talvez na época até tenha sido por isso que o Kubrick resolveu não usar, porque a tecnologia não ajudava. Mas mesmo não sendo tão high-tech assim, eu gostei pra caramba de ver. Vamos pro filme do Kubrick então, tão odiado pelo King. Não tem jeito, esse filme é extremamente superior à minissérie, mas ele não é nem de longe fiel ao livro, nem de longe mesmo. Mas não tem o que se falar, as atuações desse filme são magníficas. E aquela cara dele são perfeitos pro papel, não tem como. E a Wendy e o Danny também ficaram maravilhosos. Você consegue sentir como eles estão desesperados com as coisas que acontecem. Muito se fala, inclusive, do tanto que o Kubrick fez a vida da Shelley Duvall um inferno para ela conseguir atuar daquela forma. Apesar de tudo, apesar de ser bem diferente do livro, esse filme ele é realmente muito bom. Uma coisa que o Stephen King detesta nele, e eu tive que concordar, é que não existe nenhum diálogo muito inteligente da Wendy nesse filme do Kubrick. O Stephen King realmente escreveu a Wendy como uma mulher forte, uma pessoa inteligente, e chegou aqui e tudo que a Wendy conseguia fazer é correr e gritar. Apesar de novo, as histórias serem diferentes, uma coisa que eu senti falta foi a evolução do estado mental dos personagens e a evolução da interação entre eles. Tudo de bonitinho que existia no começo do livro não existe aqui. Eles já começam como se eles estivessem numa intriga. Eles já começam se tratando mal, e não é assim no livro. Apesar da história ser diferente, esses detalhes eles fizeram um pouco de falta pra mim. Mas de novo, quem sou eu? Esse filme ficou pra história e é inegável a qualidade dele. Tenho que confessar que eu fiquei bem chateada de não ter gostado da versão do King, e eu queria muito ter gostado por ser a visão dele, né? Mas não rolou. Eu achei a conclusão que ele deu bonitinha, eu gostei de alguns detalhes que pra mim no livro foram importantes, que foram colocados no filme, mas não vale parar 5 horas pra ver tudo aquilo. Gostei de ter visto inclusive o Stephen King na minissérie, mas ele tem os detalhes bons que eu queria, mas ele tem detalhes até demais e desnecessários. Se você for muito fã e tiver muita curiosidade, como foi meu caso, eu não ia passar sem assistir, assista, pode ser interessante. Mas é cansativo e tem pequenas partes que importam e o final é maravilhoso. Então se você quiser ir pulando pedacinhos e assistir o final, super indico. Mas se você não quiser passar por essa tortura, assista o filme do Kubrick. É diferente do livro sim, então ele não tira pra você, se você tiver realmente curiosidade de conhecer a história e a necessidade de ler o livro, mas é uma boa distração. Mas quanto ao livro, não há dúvida, é um livro maravilhoso. Stephen King vai demorar pra ambientar sim, vai ter que ter um pouco de paciência sim, mas eu prometo que vale a pena cada momentinho de espera, cada momentinho mais lento para o que acontece nesse livro. É um livro que eu indico demais e com certeza foi um dos melhores livros que eu li em 2020. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Mês que vem tem mais um livro do projeto Stephen King.
Dei uma puladinha em dezembro, mas vai ser sempre um livro por mês. Não se esqueça de deixar o seu curtir, de se inscrever nesse canal, comenta também pra gente conversar e compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo. Não deixa de me seguir nas redes sociais também, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Caso você se interesse por esse livro também, o link de compra dele da Amazon também vai ficar no box de descrições. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até mais!